você, com a sua família. É um prazer estar junto com você, é um prazer receber você em mais um culto de celebração, sendo transmitido aqui diretamente da AD Pedreira para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube. Nós queremos receber você, os seus amigos, os seus familiares nesse culto hoje, por isso eu quero te convidar, eu quero te incentivar a compartilhar essa live, a compartilhar esse culto com mais pessoas. Eu quero que mais pessoas sejam abençoadas por Deus, assim como você será nesse momento, através dessa live que está sendo transmitida diretamente aqui do bairro da Pedreira, aqui da Assembleia de Deus. Nosso pastor Sérgio, nosso pastor Guto, pastor Sebastião, estão emanando e dando abraços a você, a sua família. Que seja uma noite memorável, mais uma noite histórica, né? Todas as noites desse domingo estão sendo históricas, estão ficando na nossa memória, no nosso coração, registradas para todo e todo sempre, porque nós não paramos, né? Desde quando tudo isso começou, graças a Deus por isso. É Deus que nos sustenta, que nos deixa firme, Cristo está na nossa frente e por isso nós não tememos, e por isso o temor não alcança o nosso coração, e é por isso que a cada sexta-feira, a cada domingo, a cada QG de oração, a cada live sendo transmitida, estamos manifestando o reino dos céus diretamente para a sua casa, diretamente para o seu celular, para o seu computador. Então, eu queria que você compartilhasse essa live, esse culto, para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Você também tem um papel muito importante, não somente de estar assistindo, mas também de poder propagar isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso, compartilhe, comece a mandar mensagem, a live do QG já começou, o culto do QG já começou, e mais pessoas vão ser abençoadas. O nosso conselho para você é, fique em casa e adore a Deus juntamente conosco. Cante, eleve os seus pensamentos ao trono da graça neste momento, porque daqui a pouco nós vamos orar, mas para que possamos começar a orar, eu quero que você convide, compartilhe esses rápidos minutos, são para que você perceba que a nossa live já começou, o nosso culto já começou, e é o seu momento de compartilhar, o seu momento de convidar, o seu momento de poder espalhar que o culto do QG, o culto de celebração do QG do JC já está começando, tá bom? Coloque a mão no seu coração, se você quiser pode dar as mãos também para a sua família, tá bom? Você que está na sua sala, assistindo pela televisão, você que está no seu quarto, assistindo pelo celular ou pelo notebook, onde quer que você esteja, seja aqui em Belém ou qualquer lugar ou qualquer estado, ou até mesmo fora do país, nós queremos saudar você, cumprimentar você com a graça de Jesus, com o amor de Jesus, tá bom? Coloque a mão no seu coração, ou dê a sua mão para a pessoa que está do seu lado e vamos juntos orar nessa noite tão poderosa, que nós já podemos sentir a presença de Jesus. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo. Nós levantamos, Senhor Deus, um louvor de gratidão a Ti. Por tudo, nós te damos graça. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer. Obrigado por tudo isso que nós estamos passando, porque é nesses momentos que também encontramos um propósito divino e celestial. São nesses momentos que encontramos também a Tua vontade. É nesses momentos também que nos encontramos diretamente contigo. São nesses momentos propícios para que possamos nos derramar mais ainda. Por isso, muito obrigado. Te pedimos também que o Senhor fique conosco mais uma vez nesse culto de celebração. Que o Senhor ministre no nosso coração. Que o Senhor ministre na nossa família, que o Senhor ministre na nossa casa bênçãos, a paz, a tranquilidade, o consolo que tantas pessoas têm precisado nesses dias tão difíceis, o abraço do Espírito Santo que tantas famílias têm necessitado nesses dias de isolamento, que possamos ser alcançados hoje, que possamos ser alcançados agora, que possamos ser alcançados neste minuto pelo Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo que continua orando por cada um de nós com gemidos inexprimíveis, o Teu Espírito Santo que nenhum segundo deixou de estar perto de nós, o Teu Espírito Santo que nenhum segundo deixou de nos abraçar e de nos dar o consolo e de dizer ao nosso coração que Ele continua conosco. Oh Espírito Santo de Deus, Tu não és o Deus esquecido no meio de nós,
nós continuamos a crer em Ti e a confiar em Ti. Por isso dizemos: aquieta minha alma, pois Tu não sabes o propósito, a vontade e as promessas que Deus tem para Ti. Oh Deus, queremos ser abraçados hoje. Queremos ser, Senhor Deus, tocados hoje. Queremos ser ministrados pelo Teu poder e pela Tua glória. Por isso, se manifesta na nossa casa, se manifesta no nosso quarto, se manifesta neste lugar, se manifesta onde quer que estejamos, pois precisamos de Ti. Ore comigo, ore conosco, ore pela liderança da igreja, ore pelas pessoas que estão passando talvez por alguma necessidade. Ore sem cessar, em todo instante que você continue em oração, em nome de Jesus. Nosso culto só está começando e eu quero te convidar agora a louvar ao Senhor juntamente conosco. Eleve a sua voz, abra o seu coração e construa comigo uma verdadeira adoração. Nosso culto só está começando. Que Deus te abençoe. Aleluia. Continue nesse clima de adoração, Senhor. Curve a sua cabeça. Eu quero que você agora pense em alguma pessoa e que você comece a clamar pelo agir do nosso Senhor Jesus na vida dessa pessoa. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você vai estar clamando para que Jesus vá de encontro a essa pessoa. Tua presença é real aqui neste lugar, Deus. Tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então me renderei, então adorarei totalmente a Ti. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Diga os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, Tua igreja te adora.
rodeado de anjos, onde Deus reina. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: diga de novo. E esse rei veio a mim com seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não. Que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Aleluia! Você está na sua casa, você pode fechar os olhos. Agora a gente vai entrar em um momento de intercessão. E o Salmo 123, o salmista vai dizer o seguinte: levanto meus olhos para ti, ó Deus que habitas nos céus. Continuamos a olhar para o Senhor, o nosso Deus, esperando por sua compaixão. Assim como os servos que olham para a mão de seus senhores e a serva que olha para a mão de sua senhora. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo, estamos exaustos da zombaria dos orgulhosos e da soberba dos arrogantes. E o começo do Salmo 123, o salmista vai falar: eu levanto meus olhos para ti, ó Deus que habitas nos céus. Ainda que nós estejamos passando por um tempo turbulento, um tempo diferente, um tempo que nós não estávamos programados para tanto, nós não tínhamos planejado esse tempo, a despeito de tudo que nos cerca, de tudo que nos circunda, nós podemos levantar nossos olhos para os céus, que é onde Deus habita. E a melhor notícia é que Deus não habita somente nos céus, Deus habita no seu coração, Deus habita no seu espírito. Então esse momento agora é o momento que nós vamos levantar os nossos olhos, assim como diz também no Salmo 121. Eu olho para os montes e eu pergunto: de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então esse é o momento que nós vamos levantar a nossa cabeça, levantar a nossa visão e perceber que, independentemente de tudo que nos circunda,
de todas essas visões terrenas que temos, ao olhar para os céus, ao olhar para Jesus, nós podemos ter paz, nós podemos ter ânimo. Então nós convidamos você a fechar seus olhos, se você está em casa, dá sua mão para a pessoa que está do seu lado, nós vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por esse dia de hoje. Pai, muito obrigado pela sua graça, muito obrigado pelo seu perdão, muito obrigado pela sua reconciliação, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor continua fazendo. Espírito Santo, nós te pedimos que você nos conceda espírito de sabedoria, de revelação, para o pleno conhecimento de Jesus. Espírito Santo, ilumina os olhos da nossa mente, do nosso coração, ilumina o nosso entendimento para a gente possa compreender mais Jesus. Pai, muito obrigado porque independentemente de todas as visões naturais que nós estamos tendo, independentemente de toda essa ótica natural que nos circunda, nós podemos olhar para os montes, nós podemos olhar para o Senhor, de onde vem o nosso socorro. Pai, muito obrigado porque o nosso socorro não é natural, não é uma vacina, ele não é um álcool em gel, ele não é um tratamento médico, ainda que tudo seja muito bom e o Senhor opere por isso, mas o nosso socorro vem do Senhor. Independentemente de tudo que ocorre, o nosso socorro vem do Senhor. Pai, nós pedimos que onde está a depressão, onde tem falta de ânimo, onde tem medo, pânico, terror, nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Nós declaramos o seu reino sobre a casa de cada pessoa que está assistindo. Sua palavra nos garante que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos consola hoje, traz o seu consolo para os nossos corações. A sua palavra nos garante que Jesus voltaria para o Pai, mas Ele nos daria um consolador. Então o Espírito Santo nos consola nossa mente, consola nosso coração. E assim como nós somos consolados, que nós possamos consolar uns aos outros. Nós, como ministros do Evangelho, ministros de uma boa notícia, que a gente traga boas notícias para as pessoas. Independentemente do que está acontecendo no mundo natural, nós temos esperança, nós temos fé, nós temos amor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Socorro vem, a esperança pressupõe a espera, logo vem a palavra iluminará o caminho estreito. A graça e a paz de Cristo, é um prazer poder estar junto com você em mais um culto online, nosso QG Central e o QG Campus Marquês. Se prepare aí, prepare o ambiente, convide o máximo de pessoas que você puder para que nós possamos juntos estar nesse momento compartilhando a palavra de Deus, estarmos aprendendo mais de Deus. E eu queria que você já abrisse a sua Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 4. Marcos capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 20.
Marcos capítulo 4, versículo 13 ao versículo 20, onde Jesus ele vai contar a parábola do semeador. Você sabe, eu creio que essa seja uma das parábolas mais conhecidas pelos cristãos, mas eu peço que Deus ele possa trazer hoje ao nosso coração uma nova revelação acerca da sua palavra, uma nova revelação acerca dessa parábola, para que nós possamos crescer nele e ter renovação na nossa mente, renovação no nosso espírito, para que a palavra de Deus ela possa ser viva e eficaz na nossa vida. Olha só o que diz o primeiro versículo, o versículo 13. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Você sabe, essa parábola, ela é uma parábola-chave de todas as parábolas que Jesus falou. Durante todos os evangelhos, Jesus ele contou cerca de 32 parábolas. E nesta parábola específica ele fala: se vocês não compreenderem esta parábola, como vocês irão compreender todas as demais? E você sabe, a parábola, ela é uma história que extrai a sabedoria do cotidiano, mas que contém por trás desta sabedoria grandes revelações acerca da realidade espiritual, que Jesus chama de mistério do reino dos céus. E nesta parábola específica, Jesus ele vai estar falando sobre 4 tipos de solo. Ele fala sobre a semente, ele fala sobre o semeador e ele fala sobre 4 tipos de solo. E o enfoque desta parábola é para o solo. O solo ele aponta para nós, aponta para o nosso coração. E ele vai falar que cerca de 1/4 de todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus não experimentam o melhor dela na sua vida. 75% de todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus não conseguem experimentar a realidade dos céus na terra, porque não conseguiram absorver a semente do Evangelho e vivenciar aquilo que Cristo veio trazer para a terra. E nesse período em que Jesus contou essa parábola, existia no mundo judaico, existia na crença judaica algo que eles não conseguiam compreender. A Bíblia fala claramente, Jesus falava claramente: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Eu vim trazer o reino dos céus para a terra. O reino dos céus está próximo. Mais do que isso, o reino dos céus ele está no meio de vós. Mas os judeus, eles esperavam um reino cheio de riqueza, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de beleza, humanamente falando. Mas quando Jesus veio, ele trouxe um reino que, humanamente falando, era um reino invisível, mas era um reino que começava dentro do nosso coração. A palavra de Deus, ela adentrava no nosso coração, ela adentra no nosso coração e começa a produzir transformação na nossa vida. E essa transformação, ela não consegue ficar aprisionada somente em nós, mas ela extravasa, ela é tão abundante que ela transborda, alcançando todos ao nosso redor, mudando a realidade ao nosso redor, mudando o cenário ao nosso redor. E quando Jesus ele conta esta parábola, ele então vem trazer essa revelação aos judeus, aqui iniciando o cristianismo. Ele vem falar: vocês sabem, muitas pessoas não experimentam o melhor do reino dos céus. Não é por causa da palavra, não é porque não há palavra, não é porque não há boas novas, não. É porque elas não dão a atenção necessária para a palavra de Deus. As pessoas não se entregam 100% para experimentar o melhor de Deus na sua vida. As pessoas estão vivendo momentos difíceis, situações complicadas. Não é por causa da falta da palavra, não. Mas é por causa do tipo de coração que elas têm.
é por causa do tipo de solo que elas são. Então Jesus ele começa a narrar a parábola. E aí ele vai falando que o semeador, no versículo 14, é aquele que semeia a palavra. E aqui inicialmente, quem semeava a palavra, quem trazia as boas novas do reino dos céus para a terra, quem era que trazia a revelação do trono de Deus, do reino de Deus para a terra, era Jesus. Jesus ele trazia essa revelação. Então, inicialmente, o semeador era Jesus. Mas com o passar do tempo, nós também, como cristãos, passamos a semear as boas novas, passamos a semear a palavra de Deus. Então hoje nós também cumprimos o papel que Jesus cumpriu lá no início. Hoje também nós anunciamos as boas novas, nós pregamos as boas novas de Cristo. E ele fala também sobre a semente. A semente, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E aqui nessa parábola, a palavra de Deus, a semente, ela é imutável. Ela é a mesma semente para todos. Todos receberam a mesma semente. E ele fala sobre o solo. Ele vai falar sobre o solo. Ele vai dizer que algumas sementes caíram à beira do caminho. Outras sementes caíram em terreno pedregoso. Outras sementes foram lançadas entre espinhos. E outras sementes foram lançadas em boa terra. E essas que foram lançadas em boa terra, elas deram fruto, elas deram fruto. E então Jesus ele vai começar a explicar esta parábola para que os seus discípulos pudessem entender que, embora Jesus estivesse trazendo o reino dos céus para a terra, algumas pessoas não iriam conseguir usufruir de forma plena do reino deles, do reino de Cristo, porque elas não entregavam verdadeiramente a sua vida a Ele. Eram às vezes apenas simpatizantes. Eram pessoas que tinham alegrias e felicidades efêmeras e não conseguiam experimentar a plenitude, a abundância do reino dos céus aqui na terra. Mas eu queria que você nessa noite pudesse focar comigo no solo, focar comigo no nosso coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração, do nosso coração, nós podemos ter todas as saídas desta vida. E Ele quer falar esta noite ao nosso coração, para que nós possamos experimentar, para que nós possamos viver o melhor dele na nossa terra. Então, quando nós falamos de solo, nós estamos falando de 4 tipos de solo. A semente que caiu à beira do caminho, ela caiu em um terreno pedregoso. Veja só, versículo 16 e 17 diz assim: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso. Versículo 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Perceba, a semente que caiu à beira do caminho é aquela semente que não teve o solo preparado para receber a semente. Não teve o coração preparado para receber a semente. São pessoas que são como simpatizantes. Ouvem a palavra de Deus, ouvem um louvor, até simpatizam. Que coisa maravilhosa, que coisa bonita, que coisa legal. Isso é legal. Mas não preparam o seu coração para receber a palavra. Não falam: Deus, eu abro o meu coração para receber a sua palavra. Eu abro o meu coração para que você possa trazer mudança. Eu abro o meu coração para que o Senhor possa me transformar. Eu não quero ser mais quem eu sou, mas eu quero viver e experimentar o seu melhor na minha vida. Então a semente que caiu à beira do caminho foi a semente que ela não conseguiu ter profundidade, não penetrou no solo. É a palavra de Deus que não penetra no coração da pessoa. E Satanás vem e logo rouba aquela palavra, logo rouba aquela revelação. E então a pessoa não consegue ter profundidade em Deus, não consegue se aprofundar em Deus. Mas você sabe qual é a maravilha de tudo isso? Que Jesus está nos ensinando é que
O solo é algo que pode ser tratável. O solo é algo que pode ser mudado. O solo é algo que pode ser transformado desde que nós tomemos uma decisão na nossa vida. Uma decisão de arar o solo. Contextualizando a parábola, a decisão de moldar o nosso coração à vontade de Deus. Em Romanos, Paulo fala: transformai-vos pela renovação da sua mente. Muitas vezes a palavra de Deus, ela compara a nossa vida com a mente, com o coração. Algumas vezes vai falar de coração, algumas vezes vai falar de mente, mas é a mesma ideia. É nós internalizarmos em nós a palavra de Deus, a verdade do reino. Quando Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele está falando, preparai o solo para receber a palavra de Deus. Preparai o solo para que você possa experimentar a semente de Deus, a palavra de Deus na sua vida. Prepare o seu coração para que você possa, mesmo em meio aos espinhos da vida, mesmo em meio às pedradas da vida, você experimentar o melhor de Deus na sua vida. No seu seio, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, onde quer que você esteja. Talvez em uma situação de doença. Deus, ele fala a nós, prepare o seu coração, tenha fé, confie em mim. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando da sua vida. E ele continua falando no versículo 16 e 17. Outras pessoas são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Vou repetir só a parte final. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. O segundo tipo de solo é aquele solo onde a pessoa ouve a palavra de Deus, recebe com alegria. A pessoa fala, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero experimentar. Mas quando vem as tribulações, quando vem as dificuldades, a pessoa age como uma gangorra. Da alegria vai para a tristeza. De um pensamento vitorioso vai para um pensamento de derrota. De um pensamento de esperança vai para um pensamento de morte. E então essa pessoa não consegue criar raízes profundas em si mesmo e nem em Deus. São como pessoas levadas pelo vento de doutrina, vêm e vão. São como pessoas semelhantes à onda do mar, que cresce, mas logo se desfaz. Por quê? Não tem raiz em si mesmo. São pessoas inconstantes. E Deus nesta noite, Ele quer falar para nós que Ele pode transformar o nosso coração, que Ele pode transformar a nossa vida. Você sabe, Jesus, Ele falou que Ele deseja transformar um coração de pedra, um coração que não cria raiz, um coração onde a semente não consegue criar raízes que a fixam. Ele quer transformar um coração de pedra em um coração de carne, um coração maleável, um coração que se amolda à vontade de Deus, um coração que vive e experimenta a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Deixa eu falar algo para você. Talvez você diga a si mesmo, não tem saída para mim, eu sou uma pessoa com um coração muito duro, eu sou uma pessoa que não consigo mudar, eu sou uma pessoa inconstante, eu não tenho raízes em mim mesmo. Em um momento eu tenho fé, em um momento eu tenho confiança, em um momento eu creio que as coisas vão acontecer, mas logo em seguida
eu deixo de crer. Logo em seguida eu passo a não confiar mais. Jesus deseja transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne, que pulsa o seu sangue, que pulsa a sua vontade, que pulsa o seu querer para nós. E no versículo 18 e 19 ele fala: outros ainda são como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, os enganos das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como sementes lançadas entre espinhos. Os espinhos crescem e sufocam aquela pessoa. São pessoas que só vivem preocupadas. Preocupada, o que eu vou comer amanhã? Será que eu vou ter dinheiro amanhã? Preocupada, será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Será que eu vou ter filho? Será que eu não vou ter filho? Será que eu vou ter uma casa, um carro? Será que eu não vou ter? E todas essas preocupações da vida vêm e sufocam a pessoa, e ela não consegue se concentrar no principal, no nosso norte, que é Cristo. E então, não conseguindo se concentrar em Cristo, logo ela se perde no meio de tanta preocupação, no meio de tantas coisas vãs desta vida. E no versículo 20 fala: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Essa é a terra ideal que Deus deseja que nós sejamos. Ele deseja que nós sejamos a terra boa, onde a semente dele vem e frutifica, onde a semente dele vem e nós podemos experimentar o melhor dele na nossa vida. Mas você sabe, o grande barato de toda essa parábola é que o solo pode ser mudado, o solo pode ser transformado. Talvez você olhe para a sua vida e fale: a minha vida é como um solo pedregoso, a minha vida é como um solo à beira do caminho que não foi preparado para a semente cair, não foi arado, e então ela não tem profundidade. Ou você pode falar: a sua vida é como o terreno cheio de espinho, preocupações, onde as preocupações da vida vêm e lhe sufocam. E você fica com ansiedade, você fica depressivo, e você fica sem conseguir dormir, de tanto pensar no dia do amanhã, de tanto pensar no porvir. Mas deixa eu falar algo para você. Hoje o semeador, ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar na sua vida e ele quer transformar o seu coração. Ele quer transformar um coração pedregoso, um coração espinhoso, um coração sem profundidade, em um coração bom, de carne, onde ele possa nos moldar segundo a sua vontade, nos moldar segundo o seu querer. Você sabe, nós estamos passando por um período de transição muito grande na nossa vida, no mundo que conhecemos. Nesse período de quarentena, algumas pessoas estão com dificuldade financeira, outras pessoas estão tendo problemas no seu trabalho, algumas pessoas estão ansiosas, depressivas, algumas pessoas estão sem esperança, algumas pessoas estão afligidas pela doença. No entanto, há outras pessoas que estão conseguindo experimentar o melhor de Deus na sua vida. Outras pessoas estão conseguindo orar, outras pessoas estão conseguindo estudar a Bíblia, outras pessoas estão conseguindo experimentar o melhor de Deus para elas. E fica uma pergunta para nós: por que algumas pessoas conseguem, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade, experimentar o melhor de Deus, e outras pessoas não? Deixa eu falar algo para você, porque nós precisamos moldar o nosso coração à vontade de Deus. Nós precisamos moldar o nosso pensamento.
Nós precisamos moldar a nossa fé, nós precisamos moldar a nossa crença, não naquilo que a gente vê, não naquilo que a gente pode tocar, não naquilo que a gente pode dominar, não, mas devemos moldar a nossa vida segundo o padrão de Deus, segundo o querer de Deus. Deixa eu falar algo para você, reflita sobre a sua vida. A Bíblia fala: trazei à memória aquilo que me dá esperança. Eu queria que você trouxesse à sua memória tudo aquilo que Deus fez por você até hoje. Quando Deus curou você, quando Deus livrou você da morte, quando você estava em crise financeira e Deus proveu para você aquilo que você necessitava, quando você pensava que você não seria nada nessa vida e Deus deu a você um bom emprego, uma boa empresa, quando você pensou que talvez você não fosse nem casar e Deus proveu alguém para você, quando você pensou que nada ia dar certo e as portas se abriram, traga à sua memória o que lhe traz esperança e molde o seu coração à vontade de Deus, molde seus pensamentos à vontade de Deus e passe nesse período de quarentena a crer que Ele fará o melhor para a sua vida. Creia que Ele fará o melhor para você. João capítulo 5 versículo 24 fala: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem crê, quem ouve, quem crê na minha palavra, naquele que me enviou, vai experimentar a vida eterna, vai experimentar o cuidado de Deus. Deixa eu falar algo para você, não deixe esse período ser um período de morte para você, não deixe esse período ser um período de morte de sonhos, de morte de projetos. Não, pelo contrário, busque moldar o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos à vontade de Deus. Você sabe, em períodos de quarentena, alguns cristãos fizeram coisas maravilhosas na sua vida. Isaac Newton, num período de quarentena, lá na Inglaterra, na grande praga peste bubônica, ele descobriu a teoria da gravidade. Quando ele estava isolado, ele estava no campo pensando, reza a lenda, que ele viu uma maçã cair, e a partir dali ele começou a tecer a teoria da gravidade. No século XVI, Martinho Lutero estava exilado, sendo perseguido, correndo risco de morte. E você sabe o que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para o alemão. E a partir da sua tradução, a língua alemã mudou, teve uma grande transformação. E ele então começou a Revolução Protestante. Ele começou a grande transformação protestante, que iria mudar a história do mundo, até chegar em nós, chamada Reforma Protestante. Deixa eu falar algo para você. Deus, Ele quer revelar algo especial para a sua vida. Deus, Ele quer revelar algo especial para você nesse período de quarentena. Deus, Ele quer dar uma experiência nova para você. A Bíblia fala que quando os cristãos estavam sendo perseguidos, eles foram presos. E então, quando a igreja orava, cadeados eram quebrados, correntes eram quebradas, e eles experimentavam experiências grandiosas na presença de Deus. A Bíblia fala que Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, ele experimentou a fidelidade de Deus, e ele foi livre daquela fera. Então, mesmo nós estamos passando por uma adversidade, ainda assim, se nós moldarmos o nosso coração à vontade de Deus,
trabalharmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa crença, nós podemos experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Eu queria convidar você agora, para que juntos nós possamos orar a Deus e pedir a Ele: Senhor, que os frutos do Espírito, eles possam transformar a minha vida, que eu possa ter paz, alegria, amor, domínio próprio, mansidão, e confiar que o Senhor pode transformar a minha vida, e confiar que o Senhor pode, mesmo nesse período, fazer com que eu experimente o seu melhor na minha vida. Confiar que o Senhor irá prover para mim uma saída, o Senhor irá prover o seu melhor para a minha vida, para que eu possa experimentar transformação e mudança. E nesta semana eu queria desafiar você a você fazer o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor. Se você lidera uma célula, faz um hangout na sua célula, faz uma célula online, manda uma mensagem para os membros da sua célula. Se você é um supervisor, fale com a sua liderança. Se você é um coordenador, fale com os seus supervisores. Se você é um membro de uma célula, mande uma mensagem no grupo da sua célula, uma mensagem incentivadora, uma mensagem de confiança em Deus, para que você possa experimentar o melhor dele na sua vida. Se você é um chefe de família, um pai, uma mãe, queria desafiar você a reunir a sua família nesta semana, fazer um culto doméstico com eles. Faz uma foto e compartilha com a gente no WhatsApp. Compartilha com a gente nas nossas redes sociais. Mas haja de acordo com aquilo que Deus fala que nós devemos agir. Haja de acordo com a palavra de Deus e experimente o melhor dele na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar, vamos interceder a Deus nesse momento para que nós possamos experimentar o melhor dele na nossa vida. Meu Deus, nós continuamos a crer em Ti, continuamos a direcionar as nossas palavras em direção a Ti, ao Senhor e ao trono da graça. Queremos que a Tua paz invada a nossa casa, a nossa família. Queremos que o Teu consolo, Senhor, a Tua proteção, a Tua bênção estejam conosco todos os dias das nossas vidas, Senhor. E se há alguém em casa, alguma pessoa que deseja se entregar ao Senhor, você coloque a mão no seu coração ou você digite aí comentando nas lives: eu quero voltar, eu desejo entregar a minha vida ao Senhor. E assim eu tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida a partir desse momento. Eu queria aproveitar para a gente também orar por algumas pessoas. Rapidamente eu vou dizer os nomes aqui, os motivos bem rápidos, e a gente já vai estar caminhando para o fim, tá bom? O irmão Lino Ribeiro deseja oração pela sua família. O irmão Marcos Heleno, a irmã Socorro Carneiro, a irmã Lorena Coelho também deseja oração pelas suas famílias. Então grave esses nomes, apresentem esses nomes nas suas orações também, tá bom? A irmã Helena Fernandes deseja oração pela sua casa. A irmã Maria de Lourdes, libertação e cura da sua família. A irmã Stephanie Martins, pelos profissionais de saúde que estão trabalhando nos hospitais. Isso é uma grande verdade. Ore e apresente os nossos irmãos que estão trabalhando pelos hospitais, hospital de campanha, hospitais particulares, tá bom? A irmã Luana Tavares deseja oração também por cura. E se você também deseja oração, deseja mandar algum testemunho, deseja mandar uma foto, eu quero que você envie o número para o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp já foi colocado em todas as redes sociais para que você mande sua foto, mande o seu testemunho, o seu pedido de oração, tá bom? Queria que você anotasse o nosso número de WhatsApp, a DDD 91 9200 3948. Não esqueça de colocar o 9 na frente, tá bom? 9200 3948. Direto, né? Sem 9 na frente. Nossos irmãos da mídia acabaram de nos informar. Sem 9 na frente, o número direto 9200 3948 é o nosso número de WhatsApp. Queremos conversar com você, queremos saber como você está. Então conte conosco com as nossas orações. Coloque mais uma vez a mão no seu coração e nós vamos estar encerrando. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Obrigado pela presença que o Senhor nos favorece, nos abençoa com ela. Que o Senhor continue nos protegendo, acampando os seus anjos ao nosso redor para nos guardar e nos proteger.
Nós queremos, Senhor Deus, ter uma semana maravilhosa na Tua presença. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor nos envolva com a Sua graça, com o Seu poder. Nós queremos, Senhor Deus, que nossos irmãos sejam invadidos pela Tua presença também. Nós queremos que eles sejam alvo dos Seus milagres, da Sua cura, dos Seus prodígios. Em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares diante de Ti, querendo que a Sua paz, que a Sua presença saradora seja com cada um desses irmãos, não somente agora, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Queria informar você que neste domingo que vem será o nosso culto de ceia. Então prepare aí na sua casa o pão, prepare aí na sua casa o vinho, para que nós possamos como igreja ceiar. E se mantenha ligado nas nossas redes sociais, para que você possa interagir com todas as nossas programações. Será uma semana maravilhosa, será uma semana de bênção. Então não esqueça, no próximo domingo será o nosso culto de ceia. Prepare aí um pão, prepare o vinho, você e sua família, para que nós possamos juntos ceiarmos. E prepare também o seu celular, a sua câmera, faça uma foto e compartilhe com a gente o seu momento de ceia, para que nós possamos, no decorrer do culto, nós estarmos postando e compartilhando com todos. Que você possa ter uma semana abençoada, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo possa invadir a sua vida, possa invadir a sua casa, possa invadir o seu trabalho, e você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém.